todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal, o Wellington Barbosa. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a tua casa. Meu muito obrigado por cada inscrito e por cada um que aí acompanha os vídeos, estão visualizando, deixando o seu like, se inscrevendo, compartilhando, dando crédito aos conteúdos que estão sendo postados diariamente no meu canal no YouTube. E no vídeo de hoje eu vou estar explicando uma passagem bíblica bastante conhecida, mas que muitas das vezes é mal interpretada, que está registrado no capítulo 12 do livro do Êxodo, que vai falar sobre a Páscoa. Não essa Páscoa que é comemorada aqui no Brasil, né, o domingo de Páscoa, mas sim a palavra do hebraico persa, uma palavra que quer dizer saltar, pular, caminhar. Então, foi exatamente isso que o próprio Deus, quando chamou Moisés e Arão, instruiu os dois para falar com toda a nação que estava escrava, presa ali a comando do faraó. Então nós vamos ver esse relato no capítulo 12, o próprio Deus, instituindo esta saída, esta Páscoa, esta libertação, uma libertação tanto física, porque o povo hebreu trabalhou muito, tanto homens como mulheres, crianças, né? O faraó daquela época não perdoou, principalmente quando Moisés foi na presença do faraó dizer que um Deus o apareceu e pediu para que ele libertasse toda a nação de Israel de dentro do Egito, da escravidão. Então a ira de Faraó aumentou muito quando Moisés foi até a presença de Faraó. E diz a Bíblia que Faraó dobrou o serviço e passou a não dar mais matéria-prima para o povo fabricar os tijolos. Enfim, não forneceu mais a matéria-prima para o povo. O povo tinha que literalmente se virar. Então foi uma escravidão de 210 anos só dentro do Egito. Quando falamos 430 anos de escravidão, é porque estamos contando desde a época de Abraão, quando Deus chama Abraão, faz promessa, faz um pacto com Abraão. Eu não vou entrar muito neste detalhe, mas a escravidão se deu em si no total de 210 anos dentro do Egito. Somando os anos que iniciou-se desde a época de Abraão, dá um total de 430 anos. Essa expressão que nós ouvimos hoje, né? Quando as pessoas falam, o povo de Israel ficou 430 anos dentro do Egito. Mas aí a gente pode fazer um outro vídeo para poder explicar essa diferença. Mas enfim, então Deus ouve o clamor do povo, Deus ouve o gemido da nação. Quando a palavra fala gemido, é dores, sofrimento, angústia. O povo já não aguentava mais a opressão, a angústia, a humilhação, tanto por parte dos homens, mulheres e as crianças. Crianças de colo que estavam sendo amamentadas ainda. Resumindo, o faraó da época não perdoou nem as crianças. O faraó da época não perdoou ninguém. A escravidão foi total. Foi um castigo terrível, que o próprio Deus, agora no capítulo 12, ouvindo o clamor do povo, enviou Moisés. Moisés vai algumas vezes na presença de Faraó. Faraó não deixa o povo sair do Egito e, pelo contrário, dobra o serviço, o castigo do povo, e não dá a matéria-prima. Então, no capítulo 12, nós vamos ver o próprio Deus instituindo, dando
orientações a Moisés e Arão de que forma este povo sairia do Egito, né? Então a palavra persa do hebraico, como eu disse anteriormente, significa pular, saltar, sair. São vários significados. Não tem, mais uma vez, não tem relação com o ovinho de Páscoa, do coelhinho de Páscoa, que a princípio é um culto pagão. É um dia que muitos comemoram e muitas das vezes não sabem o que estão comemorando. E o capítulo 12 vai narrar exatamente que quando Moisés, orientado por Deus, juntamente com Arão, vai conversar com toda a nação de Israel dentro do Egito, orientando para que cada família pegasse um cabrito ou um carneiro de 1 ano de idade, macho, sem mácula, e que viesse a comê-lo apressadamente. Então Deus tinha pressa em libertar o povo do Egito. Deus tinha pressa de estar retirando todo o seu povo ali das garras de Faraó para o deserto, e no deserto iniciaria uma nova trajetória de polimento, de Deus agora está orientando, ensinando, e quando o povo chegou ali no pé do Monte Sinai, é onde nós presenciamos, segundo a Bíblia Sagrada, que Deus vai dar a lei, né, a Torá, como é chamada pelos judeus, a Moisés, os 10 mandamentos. Então, o sangue do cordeiro ou do cabrito, eles tinham que aspergir ou passar nos umbrais, né, e nas vergas das portas da sua casa, para que o anjo, quando visitasse o Egito, ele iria reconhecer aquele sangue, aquele sinal, aquele pacto, vamos dizer assim. Então, este anjo da morte não entraria nos lares do povo judeu. E realmente foi uma matança dos primogênitos, tanto de crianças, inclusive o filho do faraó morreu, como também os primogênitos de todos os animais de dentro do Egito. E neste ritual do cabrito e do carneiro, ali Deus orientou para que o povo não viesse a comer pão com fermento. Deus veio a orientá-los, dizendo que eles deveriam se afastar de toda levedura, de todo o fermento, e comer-se a matissá do hebraico. O que é a matissá do hebraico? É um pão sem fermento. É praticamente um biscoito, fica igual um pedaço de pau, um troço duro, algo duro. E ervas amargas eles deveriam comer juntamente com o carneiro e o cabrito assado. Então, essa libertação se deu e ficou na história até hoje do povo judeu. Foi algo perpétuo para as próximas gerações, né? Então Deus orientou a Moisés e Arão que este feito, esta libertação do Egito, esta Páscoa, esta saída, este salto da escravidão física e psicológica viesse ficar marcado na história da humanidade, como ficou. Porque até hoje dentro de Israel, esta festa, né, que no capítulo 12 o próprio Deus ele pediu para instituir como uma solenidade, uma festa, e para que todos os judeus viessem nesta data, né, no mês de Nissan, entre março e abril, viesse a contar para os seus filhos os prodígios e as proezas que Deus fizera dentro do Egito. Uma libertação que se deu literalmente pelos braços, né, vamos dizer assim, pelas mãos poderosas de Deus. E o povo saiu com quase 600 mil pessoas, fora crianças e mulheres. E a Bíblia vai dizer ainda que saiu uma mistura, não saiu só hebreus,
saiu também egípcios, juntamente com os hebreus. Segundo Flávio Joséfo, né, que é o mais citado entre os historiadores, parece que o povo evangélico só conhece Flávio Joséfo, as suas obras. Para quem não sabe, Flávio Joséfo foi um judeu no século I, um grande historiador. Mas existem vários historiadores judeus de grande relevância. Mas o mais citado dentro do meio evangélico é o Flávio Joséfo. Então, essa saída, essa libertação, ela se deu tanto física, braçal, porque trabalharam muito, eles praticamente ergueram todo o Egito, engrandeceu todo o reino, em todos os sentidos que vocês possam imaginar. Eles trabalharam dia e noite, dias e noites. E se formos trazer para o dia de hoje, assim como o povo judeu, povo hebreu, que entrou com Jacó, ou Iacove do hebraico. A palavra Jacó, que significa Iacove do hebraico, significa literalmente que saiu agarrado ao calcanhar do seu irmão Esaú. A gente pode até fazer um outro vídeo aí dizendo o significado do nome Jacó, ou Iacove do hebraico. Jacó entrou juntamente com a sua família dentro do Egito, quando José estava ali ainda, entrou com 70 pessoas. E quando chegamos no capítulo 12 do Êxodo, quando Deus vai mandar literalmente a última praga, que é a morte dos primogênitos, a libertação do Egito, o povo sai com 600 mil famílias, ou 600 mil pessoas, melhor dizendo. E muita gente misturada, muitos egípcios, segundo Flávio Joséfo, ele diz que muitos egípcios se converteram a este Deus que apareceu para Moisés durante as pragas que Deus viera lançando sobre o Egito. E trazendo por dia de hoje, da mesma forma que o povo hebreu saiu do Egito e foram para o deserto caminhando, e no livro de Números vai narrar as inúmeras trajetórias, as inúmeras jornadas que este povo fez no deserto. Deus tratou com o povo de Israel literalmente no deserto. Sustentou este povo por 40 anos com o maná e mandou carne, água saiu da rocha, mas o povo era um povo teimoso, obstinado, duro de coração. Mas mesmo assim Deus escolhera este povo para ser uma nação diferenciada dentre todas as outras nações da face da terra. Querendo ou não, eu e você, querendo ou não, as outras religiões, né? Deus escolheu e está na sua palavra, que é irrevogável, não tem como mudar, ninguém muda isso, o próprio Deus escolheu Israel. Então, trazendo por dia de hoje, como eu disse, ainda há muitas igrejas, ainda há muitas pessoas, muitos crentes que estão escravizados ainda mentalmente por estudos que não têm fundamentos nenhum na palavra de Deus, por heresias, por palhaçadas gospel e por aí vai. Da mesma forma que o povo de Israel, quando já estavam libertos da escravidão física, braçal e psicológica, no deserto, eles tiveram ainda a vontade e o anseio de retornar para o Egito. Assim é no dia de hoje. Muitas pessoas, elas querem voltar para as coisas erradas, para as coisas que faziam anteriormente. Não se libertaram totalmente. Não se converteram realmente de coração e de alma. São escravas psicologicamente por esses grandes líderes religiosos, né? São escravas mentalmente, não são escravas fisicamente, mas são escravas
mentalmente, psicologicamente, e são bombardeadas diariamente por tantas mentiras, tantos ensinos falsos. Mas somente a palavra de Deus, somente o nosso Deus forte, poderoso, o Deus de Israel pode nos libertar e nos converter realmente de verdade em toda a nossa alma. Então, mesmo depois que o povo saiu do Egito e foram para o deserto, mesmo vendo todos os milagres que Deus fizera, o povo ainda, boa parte deles, ficaram ainda escravos, né? Não largaram, não abandonaram totalmente as coisas do Egito, visto que o próprio Deus já havia falado com Moisés e com toda a nação do Egito, que Deus iria tirá-los da terra do Egito e que eles nunca mais voltariam para o Egito, que nunca mais eles seriam escravos de nenhuma outra nação. Deus prometendo a este povo um estilo de vida novo. Mas hoje as pessoas não querem, as pessoas hoje querem a mentira, as pessoas hoje querem o falso testemunho, a falsa palavra, as pessoas hoje querem viver nessa palhaçada gospel, nessas brincadeiras, nesses reteté, né, entre aspas, e por aí vai. Deus prometeu uma libertação por completo, uma saída braçal, escrava e também psicológica. Eu disse aqui que as pessoas hoje não sofrem uma escravidão física, mas sofrem sim. Enquanto esses grandes líderes aí estão andando de jatinho, tem fazenda, Lamborghini, Ferrari, viagem de avião em classe executiva, o povo está aí, empobrecendo a cada dia mais, não tem casa, pega todo o seu salário e distribui no altar, na igreja, não tem roupa, não consegue pegar um ônibus, e Deus quer libertar cada um de nós total, 100%. Foi isso que Deus falou com Moisés. Este povo jamais não irá voltar mais para a terra do Egito e nenhuma outra nação irá escravizá-los. O que Deus prometeu foi engrandecer, no capítulo 12, quando falou com Abraão, que ele engrandeceria Abraão de uma tal forma que ele não poderia contar como os grãos de areia a sua descendência. Então Deus queria fazer de Israel uma nação poderosa, grande, incalculável, incomparável. E é isso que Deus tem para as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, querendo o nosso Deus.